Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com duas entrevistadas. A Karina Roja é professora da UDESC, onde eu já trabalhei muitos anos atrás, a Universidade do Estado de Santa Catarina, é doutora em matemática, mestre em ciência da computação e coach medalhista de ouro na maratona de programação. E estamos também com a Thaís Sei, aluna aqui do curso de Engenharia de Computação da UTFPR, Campus Curitiba, voluntária do Gralha Box, ganhadora da Maratona Feminina de Computação. Thaís já esteve aqui no podcast, no episódio 98, Maratonista da Computação, Desafios e Conquistas no Mundo das Mulheres na Engenharia. E estamos aqui para conversar sobre as maratonas da Sociedade Brasileira de Computação, do ICPC e as conquistas das nossas entrevistadas. Quem vai entrevistar elas comigo é a Carolina Bruno, bolsista aqui do Emílias Podcast, também estudante de Engenharia de Computação. Os cursos que são da computação e de computação. De computação. Tudo bem com você, Carolina? Tudo bem, sim, professor Adolfo. Queria desejar boas-vindas às nossas convidadas. Seja bem-vinda, professora Karina, bem-vinda, Thaís. E como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês hoje? Oi, obrigada pelo convite. Tudo tranquilo? Tranquilo é exagero, né? Porque dizem por aí que tem um lugarzinho lá para perto de uma região do mundo que não está muito tranquilo, que a gente está esperando para que tranquilize, para que de repente em novembro a gente chegue por lá, mas daí a gente fala sobre isso durante o decorrer do programa. Thaís? Tô bem. Tô na correria aí para organizar a Maratona Feminina que vai acontecer esse sábado. Estamos felizes de estar aqui. Tchau, então, vamos começar fazendo uma pergunta para a Karina, né? Falando um pouco sobre a conquista mais recente, né? Vamos falar sobre a conquista mais recente de cada um de vocês, quer dizer, talvez a gente tenha acontecido alguma coisa que a gente não tenha capturado, mas, enfim, Karina, eu te acompanho como coach de equipes de maratonas de programação na UDESC, né? Já faz algum tempo. Segundo o seu Lattes, eu acho que, pelo menos desde 2019, você é coach lá, né? Coach, para quem não sabe, é o treinador, a treinadora dos alunos, das alunas que participam da Maratona de Programação, que é uma competição onde as pessoas se dedicam à boa e velha arte de escrever programas de computador, né? Sem usar a internet, sem usar IA. É uma atividade bem interessante, ganha uns balões bonitos, né? Coloridos, né? Cada problema tem um balão diferente. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão das suas equipes, né? Elas já tinham sido, quando fala as suas equipes, as equipes da UDESC, que você era coach, já tinham sido medalha de prata, medalha de bronze, algumas vezes campeãs da região sul, né? E a UTFPR está na região sul, né? Então, de certa forma, nós somos concorrentes, mas eu como trabalhei por 3 meses na UDESC, eu fico sempre feliz com a UDESC, ganhando também as coisas. E na Maratona de Programação 2025, em São Paulo, né, na final brasileira, a sua equipe foi medalhista de ouro e classificou-se para a competição Programadores da América, que é o 2026 ICPC Latin America Championship. Você me corrija se tiver alguma coisa errada aí, que foi o que eu tentei encontrar aqui. E aconteceu em março, em Santiago do Chile, né? Então, vocês tiveram... Assim, a Maratona de Programação ela tem uma primeira fase, que geralmente é mais próximo, né, de onde você está. Depois tem essa fase, a final brasileira, que varia as cidades. Eu fui como coach substituto na final que teve em Joinville. Muitos anos atrás teve uma final em Joinville. 2010. Eu ouço muito sobre essa final. O coach oficial não podia, e eu fui lá acompanhando os alunos da UTFPR Curitiba, e já teve em vários lugares. A UTFPR já ganhou uma medalha de bronze, não me lembro se foi em Cuiabá, mas nessa época eu não era nem coach. Eu nunca fui coach mesmo, mas já fui coach substituto, assim, ajudando a divulgar, ajudando a trazer as pessoas. Tem outros professores que faziam o trabalho realmente de treinar.
Então, em março, vocês conseguiram o... Deixa eu primeiro falar assim, o nome da equipe, né? A equipe, outro ponto interessante é você ver os nomes das equipes nas maratonas de programação. Tem nomes muito engraçados, tem outros que a gente, o que eles... Não faz ideia. São cíclicos, né? Teve uma época, por exemplo, que era nomes de Among Us, quando estava no hype do jogo. Então, cada vez é alguma coisa e nem sempre a gente acompanha. Eu tenho que, de vez em quando, pedir tradução simultânea para a gurizada. A nossa equipe que ganhou medalha se chamava assim, Sudo Make a Sandwich, que é uma referência a um post do XKCD. Sim! Muito bom. O cara pede é um homem que pede para a esposa, faça-me um sanduíche. Aí ela não diz, não vou fazer, alguma coisa assim. Aí ela fala assim, Sudo make me a sandwich. O que eu já acho estranho, porque na tirinha eu acho que é Sudo make me a sandwich. E a nossa equipe era Sudo make a sandwich. Mas ok, eles deviam ter uma explicação que eu não peguei, né? Mas assim, a ideia é que o comando sudo, para quem estiver ouvindo não sabe, sudo no Linux é um comando que te dá superpoderes, digamos assim, né? Mas você precisa ter esses superpoderes, né, para poder usá-los, precisa ter a senha para poder usar. Mas enfim, o nome da equipe é sempre o XOR, XOR, que é o exclusivo. Então eu realmente não entendo, se você quiser depois explicar o que eles quiseram dizer com é sempre o XOR, com Eduardo Schwartz Moreira, Enzo Rodrigues e João Marcos de Oliveira. Ficou em 14º lugar nessa Programadores de América e sexta entre as equipes brasileiras, né? Já tinha sido quinta na final brasileira, dessa vez foi sexta, mas essa colocação aí não importa tanto, porque o importante é classificaram-se para as finais mundiais do ICPC, e aí que vem o problema que você vai falar, né? Em Dubai. Né, que estão previstos para acontecer em novembro. Em Dubai, novembro. Tem muita informação aí, mas, enfim, em primeiro lugar, parabéns pela conquista. Como é que foi o processo para chegar a esse resultado? Você está querendo que a guerra acabe logo para poder ir para Dubai? Não precisa ser para isso, não só, né? Também, não precisava nem ter começado, então. Mas, enfim. Então, nossa, eu estou na UDESC como professora aqui desde 2015. E em 2019, eu assumi como coordenadora aqui do projeto da maratona. E foram várias, né, indas e vindas, assim, meio, né? Desculpa interromper só uma coisa. Quem era antes de você? O Cláudio Sá. Cláudio César de Sá, que foi professor da Universidade Federal de Alagoas na época que eu era aluno de graduação da Universidade Federal de Alagoas. Não sabia dessa, que ele tinha sido professor em Alagoas. Ele não é alagoano, mas ele estava por lá como professor, aí ele saiu para fazer doutorado e não voltou mais, aí foi para o UDESC. E ele era professor. Ele fez doutorado no Rio, eu acho, não? Alguma coisa assim. Eu acho que foi no ITA. Não lembro realmente. Mas só uma coisa, ele era professor no curtíssimo tempo que eu fui professor da UDESC, ele era professor. Nesse curtíssimo tempo, ele organizou uma maratonazinha local, né? E aí eu, como professor... Sim, nossas internas... E aí eu disse para os meus alunos, olha, se vocês participarem lá, vocês vão ganhar, cada balão vocês ganham 1 ponto, não, 1 ponto não, eu acho que era 0,1 ponto na média. Então eu ajudei. Uma prática que a gente mantém até hoje. É bastante comum aqui. Então, a tradição da maratona aqui na UDESC justamente já vem de longa data, né? Pelo que eu tenho de informações, é lá por 2004 que começou aqui. E, como eu disse, eu cheguei em 2015. E daí, em 2019, foi quando o Cláudio aposentou. E eu retornei de licença maternidade, né? Eu tive o meu, hoje não tão pequeno, porque em 2 semanas ele faz 8 anos. Mas em 2018, no meio de 2018, eu tive o meu menor. E retornei no finalzinho de 2018, em dezembro, assim, no piscar das luzinhas de Natal.
de 2018 e o Cláudio saiu no início de 2019. Então foi assim, foi ele me passar as informações da parte burocrática da questão do projeto. Obviamente eu já conhecia, tinha convivência com a gurizada da maratona e, na verdade, eu tinha tido contato com a maratona na minha época de graduação ainda, né? Eu fiz a minha graduação na URGS, lá em Porto Alegre, entrei, agora sim, vou revelar idades, entrei em 98, em 1998, no milênio passado, na graduação, e tive aula com o professor Weber, o professor Raul Fernando Weber, que foi um dos pioneiros da maratona de programação, né? Um dos que trouxeram a maratona de programação lá em 1996 aqui para o Brasil. E então cheguei a fazer a disciplina de maratona, cheguei a brincar, né, um pouquinho. Não tinha assim grandes desempenhos e tal, era mais estar junto com a gurizada e tal. Mas tinha esse conhecimento que eu achava muito bacana, achava uma atividade muito, né, que despertava muito interesse e por questões muito pelo coração da computação, né, pelo algoritmo em si. Então, quando eu vim aqui para o UDESC, encontrei já um grupo bastante sólido, né? Uma cultura de programação já consolidada, assim, entre tanto os estudantes quanto os professores. Os professores aqui respeitam muito a maratona, veem a maratona como uma iniciativa muito importante e que auxilia muito na formação do estudante como um todo, assim, do início, logo que entram, até ao final, né? Eles dizem, o pessoal que se dedica à maratona acaba se adiantando dentro do curso, né? Eles acabam tendo contato com diversos conteúdos do curso e conteúdos da base, dos fundamentos, antes mesmo de irem para a disciplina específica, né? Por exemplo, no currículo daqui de Ciência da Computação, Teoria de Grafos está no 4º semestre, e a gurizada que começa já a se interessar pela maratona, com calouro, tem alguns que primeiro semestre já está, né? Eu já tenho uma calouro agora que está dizendo, então eu estava estudando Dijkstra e tal, e eu digo, que coisa mais linda, né? É assim, algo que eu digo que assim, é o sonho de qualquer professor, né? Porque, na verdade, eu de coach, né? Que eu gosto mais da ideia de treinadora Pokémon do que de coach, né? Porque coach, pra gente atualmente, eu fico bem, assim, tem ultimamente as camisetas bem coach enorme assim atrás, e eu fico meio grilada de usar, sabe? Ir para o supermercado com aquele coach enorme assim. Mas, enfim, mas eu costumo dizer que até eu sou a burocrata da gurizada aqui, né? Porque a parte forte da maratona aqui é passada de estudante para estudante. É a gurizada do Brute que treina os novos, né? Eles todo semestre chamar a calorada para Brute Class, uma vez por semana eles se encontram, fazem desde olha, o que é uma variável e o if, e como fazer o CINICE out, e chegam em alguns algoritmozinhos de uma fila, um grafo simples e tal, eles chegam nisso, né, no meio, final do semestre. Para despertar, e a gurizada adora, né? E daí, nisso, a gente acaba crescendo
aqueles entusiastas. Então, dentro dos alunos tem isso, e os professores também, né? Que essa história dos décimos por balão até hoje, né? A maior parte das disciplinas, e não só, mas principalmente as disciplinas que tenham um forte componente de programação, os professores colocam mesmo esse auxílio, tanto nas nossas internas, que a gente diz que é uma interna externa, né? Já aviso, né? A gente vai fazer no dia 20 de junho, né? Daqui 4 semanas, mais ou menos, a gente vai fazer a nossa interna externa. Vai ser a nossa seletiva. A gente pode dizer assim, né, que a gente acaba colocando no cartaz primeira interna. Porque antigamente a gente fazia 2, mas agora o calendário está tão corrido que só tem a primeira. Não tem. É agora em junho, e daí a primeira fase da brasileira é 31 de agosto, alguma coisa assim. Então não dá tempo, né? Porque a gente começa o segundo semestre em 2 de agosto, então dá tempo para mais nada, né? E então eu recebi, né, o Brute já concebido, a maratona já firme, e o Brute recém-criado pelos próprios alunos. O sonho na época, quando eu assumi, era a gente conseguir uma medalha da maratona, né? A medalha da brasileira, que a UDESC não tinha. Já tinha sido sede da final de 2010, como tinha colocado, né? Mas a gente tinha sido campeão da região sul em 2018, né? Em 2019 a gente não conseguiu, a gente ficou em segundo, né? Foi o pessoal da Unioeste, eu acho, isso. E depois disso a gente gostou da ideia de ficar conosco o mesmo título. Então, desde 2020, a gente está meio assim, né? A gente está tentando segurar, né? Apesar do pessoal tá em volta, e a gente fica muito feliz, porque uma das coisas que a gente quer muito é fazer esse fomento da programação competitiva na região toda, né? Então, tem o pessoal todo de Curitiba aqui, que é mais pertinho da gente, então a gente fica trocando, né? As meninas aí da UT e da UF vieram para cá, na nossa Merge Queens. A gente está indo, as meninas, são 5 meninas aí no sábado para MFP. E agora veio... Ai, desculpa, gente. Acabei de ter um fog aqui da fibromialgia, e daí de vez em quando isso acontece, que eu me perco. Sim, a MFP, a gente está fazendo essas idas e vindas, e enfim, né, a gurizada toda foi atrás do sonho da medalha, como eu disse. A gente conseguiu em Campo Grande, 2000 foi quando a gente... eu não tenho a medalha aqui, mas eu tenho o bichinho que estava lá em Campo Grande, né? Porque ele está segurando a de ouro da última, né? Então, a gente conseguiu a primeira de bronze lá. Daí depois disso foi João Pessoa já? Não, foi Chapecó, que a gente não medalhou, mas a gente conseguiu classificar para a Latino-Americana, que foi a primeira Latino-Americana, que foi em Guadalajara. E em Guadalajara a gente classificou para o Mundial de Astana, no Cazaquistão. Então foi a primeira, e assim, foi algo incrível, porque eu tinha a sensação que seria uma gurizada que poderia chegar no Mundial, mas eu não imaginava que ia ser na primeira tentativa deles, do time que tinha sido formado na época. Eles conseguiram, ótimo, a gente foi muito bacana, e daí veio João Pessoa, e em João Pessoa a gente conseguiu pela primeira vez levar 2 times para a final brasileira,
né? Que para isso precisa que os 2 times estejam entre os top 15, né? No ano anterior, a gente bateu na trave, a gente foi o melhor time não classificado para a final brasileira, a gente ficou em 16º, além do time que foi, né? E para Chapecó. E daí a gente conseguiu 2 medalhas naquele ano em João Pessoa, uma de prata e uma de bronze. E classificação para a Latino-Americana. E agora, só que, né, tem uma coisa da questão da Mundial, é que só pode ir 2 vezes, né? E daí o pessoal que tinha classificado para a Latino-Americana do ano passado pensou assim, nossa, mas eu já vou aposentar. Os meninos, né? A gente chama as crianças aqui e tal. Eu acho que eles sentiram essa história de ter que se aposentar logo, sabe? Para mim, eles pisaram no freio, nunca vão admitir. Enfim, daí fomos para Salvador, para a Latino-Americana. Eles pisaram no freio na prova mesmo, mas no challenge que tem da Huawei, eles ficaram em 3º. Então, né, a gente fica nesses momentos, mas são coisas diferentes, né, o tipo de desafio é outro. E daí veio a final em São Paulo, com um 5º lugar, que conquistamos, então, essa primeira medalha de ouro. A primeira de ouro de Santa Catarina, isso a gente sabe, eu não sei com relação à região sul, como é que... provavelmente, eu não sei, a UFSC já tinha ido para Mundial e coisa assim, então eu não sei da história toda, né? E agora veio também a classificação da Mundial, agora sim, né? Com novos aposentados daí. Os meninos que classificaram a partir de novembro estarão oficialmente aposentados. Serão já anciões da maratona. Nossa, foi longo já falei demais. Bastante coisa. Mas não, é ótimo saber isso aí, né? Eu fiquei com 2 dúvidas ainda. É a questão, você sabe o significado do nome dessa equipe? Porque assim, Brute é o grupo, e a equipe específica é sempre o Shore. O que é que significa sempre o Shore? É alguma coisa a ver justamente com o Shore. O Shore, muitas vezes, o operador Shore, eles utilizam em alguns tipos de problemas, tá? E, eventualmente, tem algum problema que era para ter usado e não usaram, e daí notaram que era isso, ou algo do gênero, colocaram algo algo assim, tipo de coisa interna mesmo deles, nunca me deram toda a história. É diferente de outras versões, né? Os outros nomes que tiveram, a primeira medalha que tinha era Como Treinar São João, daí depois teve o Não Treinamos o João, referência ao outro time, o anterior. Daí depois teve os 2 times de João Pessoa. E agora eu não vou lembrar um deles. O que foi para a Latino-Americana era Max, abre parênteses, Enzo Eric. Porque os 3 componentes eram o Max, o nome dele é Max, então eles usaram o nome dele com uma função maximização, e Enzo e Eric eram os outros 2 componentes. Eu achei um dos melhores nomes até hoje. E daí eles vieram com sempre o Shore. Eu já estou num momento assim que eu não discuto, eu simplesmente aceito, né? É mais fácil. E daí ficou mais ou menos nisso, assim. Agora, realmente, a outra dúvida é sobre, assim, que o Brute, ele tem uma verba fixa da própria Udesc para isso? Então, sim e não. Vamos a isso. O que a Udesc tem
é uma das coisas também bem interessantes, assim, que eu achei diferente quando eu vim para cá. Eu não tinha tanta visão de extensão antes de vir para o UDESC. Tá? Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia muitas coisas de extensão, e eu cheguei aqui e tinha muito projeto de extensão, muita coisa. E aqui no departamento, bastante também, né? Não só a maratona, mas tem projeto, tem o Next, que é de tecnologias de xadrez, tem o Colmeia, que é para software e hardware livre, tem projeto referente a aplicações gráficas, tem projeto integrador, né, junto com que tem projetos dentro de meninas para meninas, tem projeto para cinema, tem de tudo. Eu já cantei no coral daqui, que também é um projeto de extensão, então a UDESC como um todo, assim. Então, eu fui ver, descobri o que é, e a UDESC inicialmente era todo ano, começaram a passar a fazer a cada 2 anos, uma chamada de programas e projetos de extensão. E desde 2019, a UDESC começou a ter, além desses projetos a cada 2 anos, também ter uma modalidade que é a de extensão permanente, que não é bem permanente, né? É um permanente de 6 anos. É um projeto que daí, se tu entra com a questão como um projeto permanente, ao invés de ter que renovar a cada 2 anos, tu vai renovar só 6 anos depois. E para isso tem que ser um projeto mais consolidado, que já tem algum tempo de execução, tudo mais. A gente conseguiu essa chancela em 2021. Então, desde 2021, a gente, até final de 2027, né, porque começou em 2022 a execução, até o final de 2027 a gente está em uma mesma chamada desde então. E daí sim a gente tem esse orçamento anual garantido. É quase um dinheiro, assim, dependendo do que for, é um dinheiro de banco imobiliário, tá? Às vezes a gente consegue efetivar, às vezes não. Então, tem questões aí, por exemplo, como é um dinheiro do fundo da universidade como um todo, tem que ser se for aquisição de equipamento, coisa assim, tem que ser por licitação. E daí, nossa, tá aí uma das coisas que eu mal consegui gastar foi com a aquisição de coisa. Mas, por exemplo, para transporte, para hospedagem, para inscrição de eventos, a gente consegue. Eu aprendi bem o caminho das pedras, né? Por isso que eu digo que eu sou a burocrata do pessoal. Então, o que a gente estabeleceu, assim, como principal, é utilizar essa verba para as competições e para treinamento do pessoal. Então, no que a gente consegue, a gente leva, então, para brasileira, para MFP, se tiver alguma outra, a gente vê o que consegue, né, dentro das... se der, a gente sempre dá algum auxílio. Esse ano a gente conseguiu, foi algo incrível, porque a gente conseguiu daí, numa época que é bem complicada, que é janeiro para fevereiro, que quando não tem dinheiro para nada, porque vai embora todo o dinheiro em dezembro e só volta quase em março. Mas, enfim, teve bastante corrida durante o mês de novembro para conseguir que essa verba fosse levada para que 9 dos nossos meninos e meninas fossem para a Summer School. Então, a gente conseguiu transporte, a gente conseguiu hospedagem, conseguiu inscrição para aqueles que precisavam de inscrição, para que eles pudessem ficar 2 semanas estudando algoritmos, né? Então, a gente investe nisso.
né? E daí a gurizada também vê que como a gente está investindo e é algo que é do interesse deles, é uma simbiose, assim. Então eles vão atrás, porque eles sabem que se eles se dedicarem, eu vou ir atrás, tentar dar um jeito de fazer eles irem. Então é nisso que acaba dando esse impulso bacana que a gente tem aqui. Muito bom. Agora, Carolina. Então, agora falar um pouco com a Thaís, né? Thaís, você venceu a Maratona Feminina de Programação da América Latina de 2025, né? Do ano passado. E a gente queria saber um pouco como que foi essa competição, como que foi o caminho até lá, o caminho de preparação até você conseguir chegar à vitória. E também como que foi para você, né? Também realizar essa conquista. Então, eu comecei a participar de maratona já faz bastante tempo, assim. Acho que a primeira maratona que eu participei foi 2023. Na época, assim, a UT tem uma história de maratonas bem mais fraca que a UDESC ali, né? O... A gente tem essa medalha nossa aí que assombra a gente toda vez que a gente vai na final, que foi de muito, muito tempo atrás, que foi uma equipe que foi lá, ganhou medalha. Toda vez que a gente vai na final, nosso coach fala assim: olha aí a galera lá de 1900 e bolinha que ganhou essa medalha. Essa medalha assombra a gente até hoje. Aí, mas é, a gente, a parte de programas competitivos a gente voltou faz pouco tempo ali, né? Quando o Zatesco entrou ali na universidade, ele começou a puxar alguns alunos. Primeira vez que eu participei de maratona, não tinha muitas equipes assim que treinavam muito forte, não tinha. A gente tinha classificado uma equipe para final, mas não tinha muita gente, muitas outras equipes engajadas, a gente não tinha um histórico muito grande. Como a equipe que tinha participado estava para se aposentar, a gente resolveu que a gente ia começar a treinar, assim, uns amigos meus nos convidaram para participar. A gente falou assim, pô, a galera que era boa não vai mais participar, eu acho que se a gente der uma treinada aí, a gente consegue alguma coisa. Aí a gente treinou bastante aquele ano e a gente classificou para final, assim, foi uma coisa bem legal, assim. Não imaginava que a gente teria conseguido isso, e aí a gente classificou para Chapecó, a primeira final que eu participei. Na verdade, antes disso, né, a gente participou em 2023, eu participei um ano, ali descobri a maratona um mês antes, e aí a gente, pra galera que tinha ido antes, a gente tinha ido razoavelmente bem, né? E aí o Guedes, que era da equipe que era a equipe melhorzinha da UF, que tinha se aposentado nesse ano, ele veio falar com a gente, ele falou assim, pô, vocês mandaram mó bem aí, pra quem não conhecia maratona, eu acho que vocês deviam treinar, acho que vocês deviam estudar aí. E eu acho que isso foi um que me incentivou, assim, da galera antiga pegar e falar assim, eu acho que vocês conseguem. Começou a estudar pra caramba, e aí no ano seguinte a gente classificou pra final brasileira. A gente não conseguiu classificar pra Latam aí, mas até agora foi a melhor posição que a gente conseguiu em final brasileira foi essa. Foi a que a gente ficou mais perto aí. Foi a primeira vez. Teve o boom aí. Nesse ano também eu participei da Summer School, né, em Campinas, que é um evento absolutamente incrível para conhecer. Assim, se tem uma coisa que motiva muito a galera a participar de maratona é ir na Summer School, ter a possibilidade de conhecer galera de maratona do Brasil inteiro, da América Latina inteira, né, porque tem agora a galera da Latam vai para lá também. É um evento muito, muito legal, conversar com professores de fora, internacionais, é muito legal, tem vários amigos até hoje, tem até a galera da UDESC, converso muito com a galera da UDESC por, por causa de Summer School. Depois disso, eu participei mais de duas finais brasileiras, né? Também mais duas Summer School, todo ano aí, indo para Campinas no início do ano. A primeira maratona feminina que eu participei foi já no ano que a gente classificou para a final. Foi a maratona não foi a primeira vez que eles fizeram, foi inclusive eu fui porque eu tinha conhecido as meninas que tinham sabia quem eram as meninas que participaram por causa do Summer School, né? Então as meninas que organizaram a maratona da Unicamp lá, elas na Summer School que elas decidiram ali, tiveram essa ideia. E aí eu já tinha conhecido o pessoal e elas começaram a divulgar que ia ter essa maratona lá na Unicamp.
Aí eu fui, fui eu, mais 2 meninas da UT, né, que teve o episódio do podcast, que nós somos, se vocês quiserem saber mais, olhem lá. E nos 2 anos seguintes, a maratona ficou mais estruturada, né, em 2024 teve 2 fases, eu também classifiquei, consegui medalha e fiquei em medalha de bronze, em 7º lugar. Em 2025, participei de novo e eu consegui ficar em 1º lugar. Foi assim, eu não esperava de nenhum que eu ia ganhar. Tinham muitas meninas muito boas, assim, muita gente que eu conhecia da América Latina inteira, assim, que conhecia na Summer, conhecia de outras maratonas femininas. Todo ano, assim, a gente se reencontrava, isso era uma coisa muito legal. Eu não esperava que eu ia vencer. Eu conhecia gente muito boa lá, que também estava numa batalha muito grande. Eu fico muito feliz, assim, que depois de todos esses anos treinando, assim, conseguir um prêmio desse reconhecimento, assim, foi muito, muito legal, assim. Eu acho que me deu um reconhecimento, assim, do quanto eu consigo, assim, muito grande, assim, tipo assim, de conseguir estar em 1º lugar, e aí isso sai em todo lugar, que a aluna da UT ganhou. Isso pra mim foi bastante um choque. Muito bom. O link está na descrição, tanto da notícia sobre você, quanto do episódio anterior com você. Então, foi bem legal. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu achei, Karina, que de fato a UFPR conseguiu sim uma medalha de ouro. Muitos anos Eu acho que sim. Eles foram pra Mundial também já, acho que uma das é. vezes. Em 2008, era a equipe dos irmãos Ribas, Bruno Ribas, Eduardo Ribas, Rafael Ribas, coach André Guedes, conseguiram a medalha de ouro. Isso aí. Medalha de ouro e foram 2º lugar. E aí a outra curiosidade dessa competição de 2008 foi que a primeira e a 3ª colocada foi da UFPE, da coach Liliane Salgado. Chegou a conhecer a Liliane, Karina? Não. Ela foi minha colega de mestrado, depois foi minha colega de doutorado, aí foi ser professora lá na UFPE, mas eu acho que agora já está aposentada. Mas, continuando, então, uma pergunta que, assim, a Thaís falou aí sobre o percurso dela, né? Mas alguns coaches aqui da UTFPR já relataram uma certa dificuldade para os alunos e alunas se dedicarem à maratona. Quais são os desafios que os estudantes da UDESC têm que enfrentar para realmente conseguir se dedicar a... Porque precisa estudar bastante, né? Para ir bem numa maratona de programação. Os desafios. Olha, os desafios, eu diria que depende de cada local, sabe? Aqui, por exemplo, dentro da UDESC, internamente, dentro do curso, a gente estimula, a gente dá suporte e o grupo da maratona é bastante reconhecido, né? Eu acho que a UDESC não é uma universidade muito conhecida, não tem um nome assim, né? Não carrega um federal junto, é um do estado, e isso já não coloca ela em grande destaque. Mas dentro da maratona, atualmente, a UDESC já é bastante reconhecida, e isso faz com que aqui dentro, para o curso, isso tenha um grande significado. Porém, obviamente, a gurizada vê que... Eu diria que uma das coisas que primeiro tem assim, de desafio é uma quebra de paradigma entre estava no colégio e agora está na universidade, né? Porque o que acontece? O sistema escolar que a gente tem é de seriado, né? Ele é seriado, não existe, não falam mais séries, né? 1º ano, 2º ano, isso aqui, mas era na minha época a gente chamava de 1ª série, 2ª série, porque era tudo seriadinho, né? Era uma linha de produção, continua assim, né? A gente não tem aí linhas diferentes ou percursos diferentes que dentro da universidade é suposto que se tenha. E eu digo é suposto porque uma vez que a gente vem com uma cultura de 12 anos seriada,
quando chega na universidade, acha, tá aqui o currículo, eu vou fazer aqui, ó, certinho, como tá, primeira fase, segunda fase, terceira fase. E uma das coisas que na universidade depois se vai ver é que não precisa ser assim, né? É uma ideia, o currículo, mas que tu pode fazer o percurso de acordo com as tuas preferências. Tal. Tem o currículo mínimo, tem aquelas cadeiras obrigatórias, não sei o quê, mas a ordem que elas ocorrem, desde que respeitados os pré-requisitos, né? Então, eu acho que essa mudança, assim, de sair daquilo que vai para a aula, vê o que está na aula, estuda 2 dias antes e faz a prova e tá bom, e tá tudo andando, isso é aquela quebra de escola para universidade. E para se dedicar à maratona, para ter resultados expressivos na maratona, vai ter que se dedicar. Né? Assim, eu tive um professor lá na URGS, eu não cheguei a ter aula com ele, mas eu me aconselhei algumas vezes com ele na época do mestrado e doutorado, né? No mestrado quando eu estava lá e doutorado quando eu estava nas crises de doutorado e ia passar férias em Porto Alegre para ver a família, sempre dava uma passadinha na URGS e conversava com os antigos professores, né? E ele dizia que para ter algum sucesso tal, era algum talento, mas muita persistência. Né? E a maratona é isso. Né? Qualquer coisa, na verdade, né? Se tu quer realmente se especializar em algo, se tu quer dominar alguma coisa, tu vai ter que persistir, tu vai ter que errar muitas vezes, vai ter que treinar, vai ter que repetir, né? Isso é dentro de até esporte físico, esporte mental, na academia, em qualquer coisa, né? E então a gurizada tem essa quebra que alguns conseguem ver isso um pouco antes e outros depois, e isso é algo que eu vejo que faz diferença, né? Então, eu diria que atualmente, assim, é um tanto isso. Eventualmente existem algumas questões daí sociais que a gente às vezes pega, né? Que daí o que a gente tenta é auxiliar dentro dos mecanismos que a gente tem dentro da universidade, né? Mas a principal é essa, é decidir que é aquilo que vai encarar e de fato ser persistente, né? A gurizada aqui, quando a gente vê, tá fazendo treinos semanais de simula para uma prova por semana, pelo menos. É uma coisa, pensar que uma prova são 5 horas, né? Assim, eles simulam 5 horas, daí depois ainda vão fazer durante a semana o upsolving, né? Ficam lá discutindo e tentando resolver as questões que não foram resolvidas em tempo de prova. E assim a próxima semana e assim vai, né? Tem que ter um prazer sobre isso também, mas também tem um momento que cansa, então tem esses equilíbrios. Nisso, um grupo ajuda muito, né? E daí ter uma identidade, ter várias pessoas que gostam dessa mesma loucura que tu gosta, ajuda pra caramba. E para você, Thaís, como estudante, o que você acha que você tem aprendido ao participar dessas competições? Qual é o seu ponto de vista, assim? Então, assim, eu acho que como estudante, a parte de conciliar toda essa parte de competição e de graduação é bem puxado. Maratona é uma coisa, para você ir bem, é uma coisa que exige bastante tempo e bastante dedicação, que nem a Karina falou. Tem muita coisa que a gente não treina, assim, muito na faculdade, até ali na UT a gente não tem curso de ciência da computação, né? É engenharia da computação e sistema de informação. Então, a gente não tem
um currículo tão focado, assim, em algoritmos, em coisas que a gente usa mais em maratona, como em outros cursos. Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender por fora, a gente tem que treinar muito, e não só, tem a questão que maratona é em grupo, né? Então, tem também a parte de você treinar com a sua equipe, a gente normalmente tem um dia específico que a gente treina para fazer simulado, então você arranjar um dia que as pessoas têm lá. A parte de conciliar com graduação, bem difícil, engenharia é um curso integral, é bem puxado. A gente tem até, esse é um dos motivos que a gente tem uma adesão às vezes meio baixa no TEI, assim, que o fato de ser um curso de engenharia, e aí o curso integral, o BSI também é um curso integral. Acho que é a parte mais complicada, assim, de estudar e competir, é isso. Ok, agora a gente entra numa próximo bloco do nosso podcast. Karina, você falou que você ingressou na graduação em Ciência da Computação na URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você lembra o que despertou o seu interesse pela área naquele momento? Matemática. Eu tinha, assim, lá na 7ª série, né? Eu tive uma professora de matemática incrível, né? Que eu lembro das primeiras semanas de aula, ela perguntou assim: quem aqui gosta de matemática? E daí eu, como uma bela aluna modelo que eu gostava de ser, eu era, na época, a gente chamava de CDF mesmo. Então, eu como uma CDF, né? Tá, e vocês todos aqui que não, né? Vou dizer uma coisa, no final do ano, vocês que não levantaram a mão, vocês vão gostar de matemática. E vocês que levantaram vão amar. Tá bom, né? Legal. E dito e feito, ela conseguiu isso. Aquele ano foi o despertar, assim, eu já gostava, mas eu gostava de qualquer coisa referente à escola. Eu gostava de aprender, eu era, né? E até achava que eu ia ser médica. Na verdade, eu ia ser uma pediatra de sucesso, eu dizia, né? No alto dos meus 12 para 13 anos, eu dizia isso. E daí eu fui descobrir que para ser médico, eu teria que fazer medicina, até aí tudo bem, mas que eu teria que fazer aula de anatomia, que era cortar morto. Eu digo, não vai rolar. Não. Né? Não. Né? Eu digo, não vejo nem Globo Repórter sobre cirurgia cardíaca. Vou fazer um troço desse? Não. Então, eu disse, vou pensar em outra coisa, né? E daí, naquele ano, descobri a matemática. A gente teve clube de matemática. Então, uma vez por semana, à tarde, porque eu estudava de manhã, a gente se reunia e fazia atividades e tal. Enfim, né? A gente conseguiu uma salinha no fundo do corredor da 7ª série e tal. Essas coisas. E eu digo, adoro matemática e tal. Daí, um ano depois, eu tive primeiros contatos com o computador em si, né? Naquela época não era assim tão simples. E daí fiquei sabendo que a computação, a informática, teria uma forte base matemática. E eu digo, então é isso que eu vou fazer. E entrei no época 2º grau, hoje ensino médio, a gente tem que ir se atualizando, né, nesses termos, é complicado ficar velho. E eu passei o ensino médio todo, vou fazer computação e tal. Obviamente, quando chegou na hora de me matricular para o vestibular, né, que era feito no papel, a gente ia para a agência dos Correios com um manual enorme, ficha, não sei o quê. Teve um momento assim que eu digo, mas eu faço computação, eu faço matemática. Né? Porque lá tinha, né, matemática, bacharelado e licenciatura. E daí eu fiquei naquela dúvida, assim, e tal.
existencial. E, assim, a gente não tem... falando assim, eu fui ter... O meu primeiro e-mail foi depois, quando eu entrei na URGS mesmo, né? Eu até tinha computador, porque foi meu presente de 15 anos. Enfim, um belíssimo 486. E daí eu estava nessa de... A gente não tinha muitas informações sobre o que eram as diferenças dos cursos, o que era a licenciatura, o que era bacharelado, qual era a diferença e tal. Enfim, e eu sou da primeira geração que fez universidade, né? A minha mãe, na época, não tinha o segundo grau, ela tinha terminado o primeiro grau, e daí teve que largar a escola para ajudar, né? Meus avós eram agricultores. Meu pai fez o segundo grau e era técnico em contabilidade. Então, somos da primeira... Eu e minhas irmãs somos da primeira geração, né, de universidade. E daí eu olhei matemática e daí eu pensei, puxa, mas se eu for fazer matemática, daí eu vou ter que ser professora. E daí é uma carreira que não remunera muito bem, né? Então, vou fazer computação. Foi esse meu raciocínio. E fui para a computação, mas sabendo que era devido à matemática, né? Então, entrei na computação sabendo que computação é matemática. Defendo isso até hoje, né? Acabei indo para a informática teórica, né? Fiz iniciação científica com o professor Paulo Blaut Menezes, que escreveu, tem um livro de linguagens formais e autômatos bastante difundido aqui no Brasil. Tem livro também de teoria da computação, de teoria das categorias. Dei aula também de formais, de categorias, trabalhei com categorias, e daí depois fui fazer carreira acadêmica, porque daí que eu fui descobrir o que era carreira acadêmica. Sabia que ia ser professora, mas, na verdade, eu tenho isso dentro, é uma das coisas que me melhor faz bem, é estar na sala de aula, e daí tem uma vírgulazinha para contar depois sobre isso. E também que, apesar de ser uma demora muito grande para ingressar na carreira de fato, né, porque tu precisa tem que ir até o doutorado, né? No caso, graduação, mestrado, doutorado. Às vezes, alguns conseguem ir direto para o doutorado e tal. Então, tu demora para finalmente estar recolhendo imposto de renda, para daí ter um salário, ser um profissional, mas daí o salário para a carreira de magistério já não é assim, não é passar fome na sinaleira, né? É ficar incomodando para não ser defasado, né? Para pelo menos não lembrarem de reajustarem de vez em quando. Então, acabei indo mesmo para a parte da carreira acadêmica em si. E daí, com relação à vírgula que eu tenho, né, que eu queria dizer, é que realmente eu, desde pequena, tinha essa coisa de brincar de professora, gostava muito de auxiliar meus colegas e explicar as coisas para eles e esse tipo de coisa. Na faculdade, durante a faculdade, eu gostava, para mim era mais fácil quando eu ia estudar em grupo, para explicar para os outros do que eu sozinha estudando, sempre. O explicar me fazia entender melhor, né? E atualmente eu descobri que é um das minhas necessidades, né? Eu, há algum tempo, fui diagnosticada com fibromialgia, né? Então eu tenho uma síndrome de desregulação do sistema nervoso central, que provoca muitas dores, além de outras questões de fadiga, enfim. E
a sala de aula me retira parte dessas dores. Eu entro na sala de aula com dor, eu saio da sala de aula sem dor. É uma coisa impressionante e que é porque é aquilo que eu gosto de fazer de fato. Então, né, não tem para onde correr, eu vou ficar por aqui mesmo. E para você, Thaís, você ingressou em Engenharia da Computação em 2021, né? Como a professora Karina mesmo disse, em um contexto diferente, né? Em 2021, a tecnologia já estava mais presente no cotidiano. O que despertou o seu interesse pela área? E também o que faz você continuar nela hoje? Então, assim, quando eu fui fazer vestibular, assim, eu fiz o terceirão na pandemia, né, 2020. Então eu nem tinha muita noção, assim, do que eu queria, do que eu ia fazer, mas eu sabia que eu gostava muito de matemática, muito de exatas, então eu estava assim: "Ai, vou fazer engenharia", mas eu não tinha muita noção sobre o curso, o que que eu queria, não tinha muito contexto sobre a área. Eu acabei descobrindo que eu gostava mesmo depois de ingressar na graduação, né. Uma das coisas que me cativou muito foi, computação teórica mesmo, né, a parte de algoritmos e, eh, toda a parte de maratona é uma coisa que me motivou muito a continuar no curso, assim. Eu entrei ali no curso remoto, foi uma dificuldade, assim, ali no início. Ali no início eu entendia muito e era aquilo que eu queria mesmo, e aí quando voltou presencial, que eu, comecei a entrar em projetos, comecei a entrar no clube para participar de maratona, eu acho que isso me motivou bastante a continuar no curso, assim, entender que era uma área não só que eu gostava, mas uma área que eu ia bem, assim. Joia. E agora mais uma pergunta para você, Karina, que você falou aí, gostar de matemática, né, te levou à computação, mas enfim, no final dos contos você acabou fazendo um mestrado em computação e depois um doutorado em matemática, né, lá no Instituto Superior Técnico em Portugal. Eu acho que é natural que você, não sei se todo mundo sabe, mas a URGS é um local muito tradicional, né? Tanto na graduação em computação quanto na graduação, na pós-graduação em computação, mestrado e doutorado. A sede da Sociedade Brasileira de Computação é lá em Porto Alegre, né? Mas aí você decidiu ir para Portugal e ainda por cima matemática. Como é que foi essa mudança aí para ir para Portugal? Então, não foi tão longe, não foi algo tão longe, aspas, aí, né? Porque Portugal era longe pra caramba. Mas não foi assim tão surpreendente por algumas questões. Primeiro, eu tinha feito a graduação e o mestrado lá na URGS. Tinha feito desde o meu terceiro semestre de graduação. E eu fiz iniciação científica com o professor Blaut. E o mestrado foi com ele também, né? A gente trabalhava, fui brincar bastante com teoria de categorias, fiz um mestrado a respeito de categorias, de grafos com setas parciais e parcialidade e tal. E trabalhei um pouquinho com operadores categoriais e tal. E daí, tá, terminei o mestrado e eu já sabia que ia para a área acadêmica, né? Até cheguei no início do mestrado tal a fazer seleção e tal para trainee na Dell e fui até a última fase e tal e vi que eu sou acadêmica, não tem jeito, né? Lá no finalzinho, eu conversando com o diretor e tal, na entrevista de né? É aquela coisa, ele não falou não vai rolar, eu não falei não vai rolar, um olhou para o outro sabendo não vai rolar, né? Foi eu sair da entrevista sabendo, não, vou ficar no mestrado, é isso que eu quero, né?
E então o doutorado era o próximo passo, não tinha, né, não tinha um outro plano. Mas eu não queria fazer na URGS. Eu tinha tudo para fazer lá, tal, e eu não queria fazer na URGS, não era culpa da URGS, pelo contrário, né? A URGS é a minha alma mater de fato, sabe? A minha formação, eu tive lá agora, foi há algumas semanas atrás, para ser banca de um concurso lá no Departamento de Informática Teórica. E encontrei um colega que está na Federal de Ouro Preto, né? Daí, quando a gente chegou lá, eu digo, foi aqui que eu me criei, né? Então, eu cheguei, tá aqui que eu cresci, eu disse pro Rodrigo Ribeiro, lá da UFOP. Então, tem isso. Mas é porque eu já tinha feito a graduação, já tinha feito mestrado, eu já sabia o que eu ia encontrar, né? Eu queria tentar alguma coisa diferente, né? Eu era louca o suficiente. E assim, que bom, né? Porque eu acho que é nessa época assim que a gente consegue se arriscar mais, depois de um certo tempo, né? Ainda mais depois que a gente vai tendo responsabilidade com outros seres vivos, a gente acaba tendo menos ideias de grandes riscos. Então, decidi, vou tentar fazer o doutorado fora. E daí eu fui tentar bolsas, tentei aplicar para bolsa do CNPq, CAPES, eu defendi o mestrado em janeiro, então quando eu fui aplicar já não tinha muita janela e tal. Mas tentei algumas coisas e ao mesmo tempo o professor Blaut tinha feito o doutorado dele na matemática no Técnico de Lisboa. Então o que aconteceu foi que eu tinha indicado para ele que eu estava querendo trabalhar um pouco também, além de categorias, eu queria trabalhar um pouquinho com lógica. Então, ele disse, lá no técnico onde eu fiz, é um centro que trabalha com isso, mas o programa que eles têm em computabilidade e lógica está na matemática, não está na engenharia informática, que em Portugal é engenharia informática. Mas eu ia para Gran Canárias, para Espanha, para um congresso, apresentar o trabalho que eu tinha feito no mestrado, que tinha sido aprovado, e mais outros 2, né? Porque era uma pessoa para os 3 trabalhos do grupo que tinham sido aprovados naquele congresso, tal, e foi a Karina. Né? Então ele disse, se tu quiser eu entro em contato tal, e daí de repente tu dá uma passada lá em Lisboa. Eu tipo, vamos tentar, né? Então, conseguimos e fui lá, apresentei o meu mestrado lá e daí disseram, olha, se tu quiser tal, a gente pode tentar, tem uma bolsa aqui, tem a bolsa do governo português, a gente pode entrar com um pedido e ver o que vai dar, tem um concurso, né, de bolsas e tudo mais. E daí eu apliquei, então eu apliquei para o CNPq e para a FCT, né, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia de lá. E o CNPq, naquele ano, teve, tipo, para computação e coisa assim, uma bolsa no Brasil todo, para doutorado fora. E daí fiquei esperando e lá na FCT me aceitaram. Passei e daí fui para Lisboa, assim. Demorou um tempo até conseguir visto, teve toda uma questão, mas no final das contas cheguei lá. Nunca tinha morado em outro apartamento na minha vida e de repente mudei de país. Mas foi dessas coisas loucas assim que custou. Né? O primeiro ano foi muito complicado. O fato de ter saído da computação e para matemática, e lá eu tive que daí fazer cursos de análises, de modelos estocásticos,
E eu tinha tido cálculo 1 só, sabe? Eu não tinha nem tido álgebra linear. Então, tive que ir atrás de muita coisa, mas foi também, assim, acabei voltando para cá, depois só de 6 anos e meio, com um filho no colo também, né? Porque durante o doutorado ainda foi quando eu tive o meu pequeno que hoje tem 15 anos, já está no ensino médio, e tá maior do que o pai, então eu não quero falar sobre isso. Filho, tchau. E você, Thaís, já além da experiência com maratona de programação, você também já participa, né, como voluntária do Gralha Bots. Você já participou do PET também? Já, eu fui do PET Costa por 2 anos. Já participou do PET Costa também. E além de todas essas experiências acadêmicas, né, você também já estagiou na Exat, não sei como pronunciar certo. Enfim, entre todas essas experiências, qual delas que você acha que mais contribuiu para você, tanto assim na sua evolução dentro da programação competitiva, no sentido dos estágios, como também das experiências no geral que ajudaram no seu desenvolvimento acadêmico, pessoal? Não sei, talvez esses ambientes competitivos tragam um pouco de pressão, insegurança, alguma coisa assim, né? Não sei. Acabou sendo 2 perguntas em uma, né? Mas, enfim. Eu já participei de bastante coisa, assim, já participei de vários projetos, gosto muito de, de participar das coisas. Eu acho que cada coisa traz, assim, experiências diferentes, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, já entrei remoto, né? Então eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada. Aí eu entrei, assim, aí era só um monte de moleque falando um monte de coisa de computador, e eu tava assim, eu não entendo nada disso, eu não sei nada que tá acontecendo, e ainda era remoto. E aí quando eu entrei, abriu o tal do PET, eu acabei passando. E foi lá no PET que eu consegui conhecer outras pessoas e ter uma noção melhor do que era o curso, conhecer diversas áreas do curso, diversas possibilidades, assim. Eu acho que participar de projeto de extensão conseguiu me integrar muito melhor, assim, na universidade, tipo assim, como ambiente acadêmico. Eu acho que isso fez muita diferença ali, principalmente ali quando eu entrei na graduação, entrar no PET, ele fez muita diferença. Eu acho que maratona, pra mim, tipo, foi que fez que eu entendesse o quanto que eu gosto do curso mesmo, né? Eu acho que na parte ali acadêmica, o que mais me alavancou, assim, com certeza foi maratona. Foi ali que eu me encontrei, assim, na área que eu realmente gosto, assim, foi muito legal. E aí eu participo do Gralha também, né? Então eu faço engenharia de computação, né? Não é só computação, também gosto muito da parte de robótica. Ali no Gralha também tem uma experiência de competição, é uma experiência bem diferente também, porque é bem mais gente. A gente tem integração com diversas outras equipes, gente de outras áreas, e também são experiências bem diferentes. E aí tem esse mundo cooperativo, né? Que aí é muito diferente da experiência no mundo acadêmico. Eu acho que, assim, participar de projetos de extensão dá muito melhor essa ideia de noção, principalmente de trabalhar em equipe, trabalhar com outras pessoas, ter noção não só do técnico ali da matéria. É, eu- a gente aprende muito isso, né? Então, acho que isso me ajudou bastante ali. Tanto no estágio no Exat, agora eu estou estagiando na Amazon, né? É, acho que todos os projetos que eu participei, com certeza, agregaram muito aí na formação acadêmica. Desculpa, mas como é que você faz para conciliar tudo isso? Meu Deus. Olha, eu também não sei. Olha, é difícil, é difícil. Uma das coisas é que, assim, eu já faz 5 anos que eu tô na graduação, aí eu não formei ainda, né? Às vezes a gente acaba priorizando algumas coisas e acaba trazendo algumas matérias para estudar mais para maratona, focar isso. Isso é uma coisa que acontece. A gente sabe que na UT é meio difícil a galera que consegue formar nos 5 anos ainda. E aí a gente acaba priorizando algumas coisas ao invés de outras. Mas é bem puxado, assim. Mas é bom, por outro lado, é bom, né, ter essas oportunidades durante a Sim. graduação, né? Porque depois Exato, é tão fácil. eu acho incrível. Faz 5 anos e eu não me formei ainda, né? O curso é de 5 anos, né?
Daí, aqui, o de ciência da computação é de 4 anos e meio. E aliás, teve todo um... Antes a gente era de 4, e daí a gente teve todo um embate, assim, para convencer alguns colegas e tal, que não vai ter problema de colocar para 4 anos e meio. A gente teve um aumento de carga horária efetiva, que teve que colocar no curso, um pouco depois de eu ter entrado aqui, tipo, ter aumentado 300 horas e, não, vamos continuar nos 8 semestres. Eu digo, não, pelo amor de Deus, eu quero matar as crianças, né? E daí, não, mas eles não vão querer entrar no curso se é um curso de 4 anos e meio. Então, eu digo, não, calma, que não é assim, né? E realmente, eu vejo que aos poucos, a gurizada até mesmo que entra, se dá conta que, opa, pera um pouquinho, não vai ser 6 meses, 1 ano, que vai modificar, e eu costumo falar isso, né, porque quando se tem 20 e poucos aninhos, né, eu me formei com 4 anos, tá, eu fiz em 4 anos, o curso na UTS na época era de 4 anos e meio, e a louca aqui adiantou um semestre e tal, né, mas também eu morava no campus do Vale da URGS, sabe? Então, mas, tipo, não vai fazer diferença na questão, no longo prazo, tá? A questão é se tu vai ter quais oportunidades, né? Para um lado ou para o outro. E, eventualmente, até mesmo estar na universidade... Não é para ficar mais 3 anos a mais, eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou dizendo ficar 1 semestre, 2 a mais do que o tempo mínimo. O nome é mínimo por uma razão, né? Pode fazer com que tu tenha alguma oportunidade diferente. Ou então ter ficado justamente se especializando em algumas outras coisas até descobrir exatamente o que se quer. Então, é muito interessante. E isso tem se visto bem, assim. Eu espero que a gurizada cada vez mais se dê conta disso. Um caso interessante que eu fiquei sabendo hoje é uma tenista estadunidense, né, Billie Jean King. Ela deixou a universidade, ela estudava na California State University, em Los Angeles, em 1964. Ela voltou em 2025, completou agora, se formou agora em maio, que é este mês que a gente está, com 82 anos. Ela ficou 41 anos fora da universidade. Tá, não precisa, Thaís, tá tudo bem. Não precisa ser 41, mas... Mas é um ótimo exemplo porque ela ainda quis se formar, né? Mas, enfim. E, além de que eu realmente não sou especialista em tênis, mas parece que ela foi uma fantástica tenista. Que show! Mas aí uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, Karina, é se durante a sua trajetória houve algum momento em que você sentiu que foi tratada de maneira diferente por ser uma mulher na área da computação, ou no seu caso também um pouco na matemática. Então, assim, eu vou dizer que durante a minha graduação, até o doutorado, e assim vai, eu acho que, na verdade, eu tinha meio... eu não sei, eu nunca senti, assim, um grande baque pelo fato de ser mulher. Tinha algumas coisas, tá? Por exemplo, a Karina é teórica, a Karina não programa, né? Teve isso na graduação, e daí quando eu fui fazer doutorado em matemática, todo mundo disse, agora sim, é óbvio, né? E eu digo, gente, assim, computação é um conceito matemático, né? Computabilidade é algo, mas assim, é algo complicado, né? Porque daí eu tô no meio da computação, com matemática, eu sou um pouquinho de cada, e daí ainda botei a lógica no meio,
que a lógica é uma área em que ninguém sabe onde está. E não está em lugar nenhum e está em vários também, né? Porque tem parte matemática, tem parte da filosofia, a computação bebe muito dessa fonte, até porque correspondência Curry Howard está aí para isso, né? Programas e provas e tal. Mas não é nada disso, né? Não tem. Então vamos ver qual é a sua área do CNPq, né? E tal. Daí tu diz, então, você vai ser avaliado por qual comitê? Daí tu diz, tá, computação, beleza, vai concorrer com o pessoal que publica em IA, em redes, em sistemas operacionais, em engenharia de software. Ele tem são zilhões de áreas, que cada uma tem a sua especificidade. E a parte teórica é assim, lenta, demora para produzir um resultado. Tá. Tá, então, filosofia. Não, a filosofia não tem nada a ver, sabe? Eu sou da área da lógica matemática. Tá, mas... Então, não matemática. Não, mas matemática... Lógica não é matemática. Matemática não é lógica. Tem um pessoal, matemáticos, que... Principalmente os mais antigos, tem muitos matemáticos mais antigos, assim, eu vi uns vídeos de grandes professores da matemática aqui do Brasil e tal, mas com opiniões que eu não concordei. Vamos colocar assim, né? Enfim, então, assim, é um filho sem pai, é aquela coisa. Tá, então, tive isso um pouquinho na graduação, do tipo, né? Não, programa... Eu tô na Mundial do CPC, tá? Mas, continuando... Continuando, teve uma vez que foi na minha época de pós-doc que eu senti alguma coisa que me incomodou, tá? E daí é engraçado porque o meu pós-doc não foi bem na área de tecnologia, quer dizer, foi na área de tecnologia, mas foi uma bolsa de pós-doc dentro de uma outra área do CNPq, dentro de um instituto não governamental de pesquisa independente, e que ia num congresso dessa área, que era a área jurídica. Então, foi muito engraçado. Agora eu quero dizer engraçado, mas é engraçado no jeito português de dizer engraçado, né? De interessante, de diferente. Eu apresentei e tudo mais, e eu sou uma pessoa expansiva, né? O tempo que eu tentei segurar isso foi um tempo que não foi muito bom, que foi logo que eu cheguei em Portugal, né? Fiquei com receio que achassem outra coisa, né? Porque eu estava sozinha, deixei o então namorado ficou em Porto Alegre e eu fui para Lisboa. A gente se viu novamente 11 meses depois. A gente está junto até hoje, tá tudo bem, tá? Mas, enfim, mas eu sou isso, né? Eu gesticulo pouco, vocês já viram. E estava nessas, assim, e um homem que, né, mais ou menos da minha idade, enfim, me mandou um bilhetinho. Karina, interessante, muito bom conversar com você, você tem um sorriso lindo e tal, você vai querer tomar um café comigo e tal. Daí eu mostrei para minha supervisora do pós-doc, né, que eu digo, Tânia, eu recebi isso aqui. E ela disse, ela abriu os olhão, né, os olhão azul bonito, e eu disse, o que eu faço? Eu tenho que ficar mais quieta? Ela disse, não,
Tu não deixa contigo. O errado tá nele. Tu tá aqui a trabalho, tu tá fazendo teu trabalho, tu não fez nada de diferente, tá? O errado é ele. Sabe? Mas essa foi, assim, a primeira, assim, que eu disse, pô, aconteceu algo aqui que é por eu ser mulher, né? E daí, a primeira vez que acontece depois disso, começa, parece que tu, eu acho que eu meio que desensibilizei, né? Daí agora eu já vejo assim, pô, não põe a colherzinha nisso, tá? Não vem que, não, porque, fulaninha é mais fraca. Não, tu tá fazendo cherry picking, né? Então, é isso. Vou entrar junto com iniciativas de promoção de meninas, de diversidade. Acho, né? A gente aqui faz a nossa feminina também, né? A nossa merge e tal. E é isso. E outra, né? Sou daquelas que gosto de ver as meninas fazendo, né? Não é só falar das meninas na computação, é as mulheres fazendo computação, né? Então, adoro, assim, tipo, pegar, chamar a Gabriela, que é Moreira, que é nossa egressa, tal, eu digo, não, vem cá, né? Vem falar sobre o que tu fez. Não quero. Ótimo, a gente tem que falar, a gente tem que abrir. Assim como a gente tem que falar de saúde mental, a gente tem, sabe, tem muita coisa que, da época que eu estava na graduação, eu estou me sentindo muito velha, gente. Foi quando eu tive minha primeira depressão, por exemplo, eu me formei, eu tinha tido um episódio depressivo um ano antes. Ninguém soube. Né? Era eu, meu hoje marido, né? E mais 2 colegas mais próximos que souberam. Né? Na época não se falava, na época não ia se dizer que uma pessoa estava tomando remédio psiquiátrico. Sertralina, gente, foi isso que eu tomei. Sabe? Hoje em dia é algo que se fala, mas não se falava. Então, esse tipo de coisa tem que ser aberto, tem que ser colocado, e tem que ser, e as meninas têm que se mostrar mesmo, tem que fazer, botar as suas atividades na cara mesmo, porque tem gente muito boa que tá. A Thaís diz, eu não imaginava que ia ganhar. Tá, mas a gente estava imaginando. Desculpa, Thaís, mas eu estava lá torcendo. Quando eu fui dar os parabéns para os ATs, que ele disse, ela é braba mesmo. Eu digo, sim. E é isso. Cheguei até a silenciar o microfone sem querer. Carolina, agora não é a sua pergunta? Então, e para você, Thaís, você já teve em diversos ambientes, né, tanto no curso de engenharia de computação, como acredito que nos projetos de extensão, estágio, onde tinha majoritariamente homens, né? Você já passou por alguma situação em que ser mulher nessa área tenha parecido um obstáculo ou algo negativo, ou passado por alguma situação que tenha vindo pelo fato de você ser mulher? Então, às vezes, várias vezes são coisas bem sutis, assim, que a gente percebe ali, e às vezes os comentários das pessoas acontecem. Já aconteceu, por exemplo, uma vez uma aula, o professor estava falando e ele começou a falar de umas coisas mais técnicas, e aí ele pegou, parou, virou pra turma e falou assim, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? As meninas devem achar que eu tô falando russo, né? Como se as meninas não fossem entender o que ele estava falando. Já aconteceu uma vez um professor, eu era a única menina da turma, né? Ele não viu que eu tava lá.
E aí ele falou um palavrão, e aí ele falou assim: "Ah, é bom que não tem nenhuma menina na turma que a gente pode falar essas besteira, né?" Como se É complicado, infelizmente. A gente ainda tem essas coisas aqui na UTFPR e é Não é só no T, não tá? só na E UTFPR. é em qualquer lugar, é cultural, né? E assim, vamos combinar, né, Thaís? Pô, a gente quer se divertir também. Certo. é. E Mulher não agora, fala muito bom. Mas e o que vocês diriam para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação? Se quiser responder por ordem, pode começar você, Karina. Só vem. Não, não, sabe? Vem, a gente existe, a gente está aqui e assim, ó, nós somos boas, tá? A gente também tá aqui, a gente também sabe fazer destaque, a gente também sabe fazer muita coisa. Tu não vai estar sozinha e mais, né? A gente vai educando os meninos junto. Eu sou uma mãe de 2 guris, né? E eu digo, a minha principal responsabilidade atualmente é criar 2 guris que não comecem com essas bobagens todas, né? Ai deles, pelo contrário. Então, é isso, eles não vão ajudar em casa, eles vão fazer junto, mas para isso eles têm um pai que faz isso também, que cria os dois junto. Enfim, tem aí uma questão de não só dizer para as meninas venham, como dizer, meninos, vocês também têm parte nisso e vocês têm responsabilidade e vocês saem de vocês se não se comportarem direito, que eu estou aqui para incomodar. E você, Thaís? O que você diria para as meninas, mulheres que querem ir para essa área? Eu diria, assim, que não tenho medo, assim, eu acho que quando eu entrei de computação eu tinha muito assim, eu não jogo videogame, eu não sou super fissurada em tecnologia, e eu tinha muito medo, assim, quando eu não completava esse estereótipo do cara nerd que mexe em computador, assim, mas, eu diria assim, não tenho medo, eh, também entrei não sabendo nada, então, assim, eu acho que se você tem alguma vontade de aprender, venham. joia, então estamos chegando ao final do episódio, aí tem um momento um pouco mais leve aí do nosso podcast, onde a gente pede para as nossas entrevistadas indicarem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área ou que não seja da área, que as pessoas, os nossas ouvintes possam procurar. Depois a gente deixa os links na descrição do episódio e escutar, assistir, ler, ouvir, etc. Começando por você, Karina. Já que tu falou de quadrinho, eu não sei se alguma vez já indicaram, né? Mas tem um comics, né? Uns quadrinhos, que é um livro em quadrinhos, tá? Que se chama Logic Comics, tá? Ou Logic Comics. Tal. Um dos autores é o Papadimitriou, que é um professor de teoria da computação. E o quadrinho, essa é uma história em quadrinhos referente à busca. O personagem principal é o Bertrand Russell, que é a respeito da busca dele pelo enquadramento da matemática como disciplina lógica e toda a formalização que ele com o Whitehead fizeram no princípio a matemática e daí aparecem diversos personagens que são icônicos dentro da matemática, da lógica e da computação. Tem aí algumas adaptações, ela não é totalmente a história de fato, mas todas as adaptações que foram feitas estão indicadas, né, no final do livro e bem explicadas, né, o que eles modificaram para a narrativa da história ficar bacana.
que é história em quadrinhos, sabe? Eu sempre dou como recomendação para as minhas disciplinas todas, para o pessoal da primeira fase, que eu leciono lógica, até o pessoal da sexta fase, que eu leciono teoria da computação. Né? Foi 2 sentadas e é muito gostoso e é show. Né? Vai saber um pouquinho, vai encontrar o Turing, vai encontrar o Gödel, vai ver sobre incomputabilidade, sobre incompletudes, sobre o paradoxo de Russell, enfim, tem bastante coisa muito bacana e é bem gostoso de acompanhar. Então, vou deixar essa recomendação. Muito bom isso aí, eu tenho ele. E você, Thaís? Recomendação é sempre difícil. Tava pensando aí, não acho que não tem uma recomendação tão boa aí como a da Karina. Mas eu lembrei de um desenho infantil, bem legal, que chama Caçadores de Bugs. Tem na Netflix, sobre tecnologia, assim. É um desenho com bastante representatividade feminina ali na tecnologia. Uma coisa mais bobinha, assim, mas eu gosto bastante. Fica aí a recomendação. Joia. Então, chegamos ao fim desse episódio. Queria agradecer a presença de vocês duas aqui, Karina, Thaís. Obrigado aí também, Carolina, nossa bolsista. E deixar um tchau aí para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes e espectadores. Esse podcast é publicado no YouTube em vídeo e também no Spotify em vídeo e nas demais plataformas de áudio, somente em áudio, né? É que o Spotify é uma plataforma de áudio, mas também publica em vídeo, por isso ficou um pouco confuso. Mas quem quiser assistir, ver as imagens, vai para o YouTube ou para o Spotify. Quem quiser escutar apenas escutar, eu sou uma pessoa que gosto mais de escutar os podcasts, aí dá para pegar um aplicativo como o Antena Pod e pega só o áudio. Obrigado e até a próxima.